encerrando a apresentação da mesa, vamos para a segunda parte, onde todos os vereadores terão o direito de fazer as perguntas. Eu vou pedir a compreensão de tantos vereadores, que logo após os vereadores, vamos abrir espaço para que a população também tenha o direito de fazer as perguntas e suas colocações. Eu só peço compreensão para a gente ser o mais objetivo possível, tanto nas perguntas como a mesa nas respostas, pelo avançar da hora, para que a gente tenha a maior produtividade possível. Então, eu peço aos vereadores que, pela ordem, liguem, quem for falar, vá ligando o microfone, eu vou chamando para iniciar as perguntas. Eu faculto a palavra aos vereadores. Vereador Arnaldo Oliveira. Aí pode se dirigir a quem faz a pergunta e fazer. Em nome do qual saúdo toda a mesa, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor José Geraldo da Fiat, que ele, como representante daquela empresa, que a gente sabe que está ajudando no desenvolvimento de Goiânia, quando da audiência pública feita no início de 2013, evidenciou-se muito o assunto a respeito do social. E a gente pouco tem ouvido falar do que aconteceu realmente com o social da Fiat para com Goiânia. Isso porque, naquela oportunidade, depois da audiência pública, um dos responsáveis pela área social mostrou que ia ser criado um núcleo para dar continuidade às ações sociais. Eu gostaria de saber de Vossa Senhoria, né, quais são realmente hoje as ações sociais que estão sendo implementadas para o povo de Goiânia. Vereador, Arnaldo, a nossa contribuição, a contribuição da Fiat, a fábrica ainda não inaugurou, vai inaugurar em março. Ainda não há uma fábrica pronta, ainda não estamos produzindo carros. Mas a nossa preocupação, nós fizemos uma conversa nessa casa, em abril de 2013, se eu não me engano, com todos os vereadores, e ali nós podemos ouvir de vocês e da população representada a preocupação com a chegada da fábrica aqui nesse local, na cidade. E ali nós falamos sobre a chegada da nossa preocupação, fazendo um paralelo com as grandes obras, né, do Brasil, obra da envergadura desse investimento aqui, né, desses bilhões de reais, a nossa preocupação com a parte criminal, a parte de segurança pública como um todo. Obras como essa, é comum a chegada de ônibus por toda a parte do Brasil, com trabalhadores procurando emprego sem ter o emprego pronto. Essas pessoas descem do ônibus e vão na porta da fábrica para fazer o processo de admissão. Não tendo o processo de admissão, inicia-se então o processo de favelização, os bolsões de criminalidade, etc. Nós não tivemos, eu peço às autoridades que confirmem comigo, ou o contrário, nós não tivemos nenhum ônibus aqui em Goiânia nessa situação. No início da obra, nós estávamos com a preocupação de construir uma república gigante ao lado da fábrica para abrigar todos os trabalhadores. O doutor Adalto Duarte, sabiamente, falou, chamou as empresas, vamos alugar as casas na cidade e vamos colocar as pessoas, os trabalhadores na cidade, dignificando, né, o seu ofício. Está longe de casa, vem para a cidade, fica aqui, tem a vivência na cidade e contribui com o crescimento da cidade, econômico, social e todos os aspectos. Com essa república não tivemos nenhum nível de violência. A nossa contribuição social, vereador Arnaldo, ela tem sido pautada em em dar uma continuidade, nesse primeiro momento agora, com as empresas que estão chegando, que vão instalar
definitivamente na cidade, que são as empresas do Supai Parque. Nós não podemos deixar que nesse período de obra nós tenhamos qualquer mácula que venha, como o pessoal diz na obra, colocar um X nas costas dos trabalhadores da Jeep, da Fiat e do Supai Parque. Então, as nossas ações sociais, no momento, nós estamos construindo essas empresas, como bem disse o prefeito Fred Gadelha, que elas se reuniram lá, elas, por livre e espontânea vontade, e construíram lá uma casa, estão construindo uma casa de passagem, para abrigar as crianças em situação de risco na cidade. A senhora Norma está aqui, né, ela foi também uma entusiasta desse projeto. Estamos construindo lá a UPA que é uma em parceria com o governo do Estado e a Prefeitura de Goiânia, um investimento muito, muito expressivo, né, para a região. E temos acompanhado, revitalizamos a creche ali de Baldo do Rio, fizemos algumas ações, várias ações de acompanhamento, junto à Prefeitura, à Polícia Militar. O capitão Machado disponibilizou a Polícia Militar e nós visitamos todas as repúblicas com a Polícia Militar, fazendo a palestra da Lei Seca, explicando para essa população flutuante da cidade, que é nossa lá da Fiat, que são os trabalhadores, que são responsabilidade nossa, nós não nos esquivamos disso, da nossa preocupação, esse pessoal, esses trabalhadores, representar a Fiat. Se você perguntar para um trabalhador hoje na cidade, que é quarteirizado de uma empresa, você trabalha onde? Eu trabalho na Fiat. Isso, para nós, é um motivo de preocupação e um ponto de atenção. Nós temos acompanhado também, vereador, junto com a Secretaria de Ação Social, visitamos também todas as repúblicas para esse público, falando da necessidade, apresentando para eles o Conselho Tutelar, os conselheiros tutelar que estão aqui presentes, alguns foram comigo também nas repúblicas, e eu acompanho em primeira pessoa todo esse público. A nossa ação social, até este momento, tem sido essa. Existe uma diretoria na Fiat de comunicação corporativa que ela está atenta a esse projeto, já fez algumas reuniões com a banda Curica, Saboeira, para fazer alguns projetos sociais na cidade também. Ok? Senhor presidente, eu gostaria de fazer outra pergunta, desta feita, para o pessoal, as autoridades da SDS. A gente ouviu numa reunião informal com o próprio José Geraldo, onde a Fiat recebe frequentemente os índices de violência e de segurança de Goiânia, principalmente pelo fato da Fiat estar aqui com uma quantidade muito grande de pessoas. No entanto, a sociedade civil, ela se ressente de ausência desses dados extensiva a nós, como cidadãos e como autoridade na cidade de Goiânia. Gostaria de saber dos senhores, autoridade da STS, se existe um trabalho mostrando esses dados para a Goiânia. Porque Goiânia hoje, na realidade, como disse o nosso vereador André, Goiânia hoje está aberta para o mundo inteiro. E, logicamente, a gente não tem conhecimento, a gente ouve falar muito que o Pacto pela Vida, né, apresentou tais melhoras no Grande Recife, na área metropolitana, mas a gente não vê isoladamente, como o tenente coronel falou, Petrolina, que melhorou bastante a atenção com o monitoramento, né? Em Goiânia não tem dados concretos para poder falar para o povo qual é a real situação de Goiânia hoje com relação à criminalidade e à segurança. É importante a pergunta para que a gente possa entender que a Secretaria de Defesa Social, ela possui o setor de análise estatística. Todos os dados condensados com relação à violência e à criminalidade no estado de Pernambuco, eles são canalizados, direcionados ao setor de análise estatística criminal. E aí a gente passa por todo um processo de avaliação, de análise desses dados, e com esses dados, evidentemente, a gente tem a mensuração do investimento que precisa ser feito.
são dados oficiais e, conforme a própria portaria da Secretaria de Defesa Social, elas são fornecidas para, digamos assim, as instituições que necessitam desse dado, né? A própria Câmara Municipal pode solicitar à Secretaria de Defesa Social esse dado, que será fornecido através do setor de análise estatística. Tem todo o Estado e também, evidentemente, Goiânia, com relação a índice de homicídio, índice de roubo, tráfico, tá? E diversas outras modalidades de crime. E aí a gente tem uma situação mais, digamos assim, diagnosticada com relação especificamente à Goiânia. É um dado que precisa ser requisitado ao setor de análise e, evidentemente, o setor fornecerá. A gente tem esse acompanhamento e a gente pode assegurar que Goiânia está dentro dos patamares aceitáveis, como bem foi dito aqui nessa reunião. Evidentemente, eu não quero aqui dizer que a gente não tem problema, porque, na verdade, a gente tem problema, que precisa ser solucionados, e sempre haverão de ter, e a gente precisa sempre diagnosticar, precisa sempre avançar no sentido de resolver. Então, para concluir, todos esses dados eles são fornecidos através do setor de análise estatística criminal da STS. Mais uma pergunta, presidente. Desta feita pelo nosso prefeito, Fred Gadelha. Quando da última audiência pública aqui, feita para a segurança do Carnaval, foi distribuído um panfleto, né, um livreto, aonde se destacou os 10 pilares da segurança nos municípios, isso orientado pelo Ministério Público de Pernambuco, e onde a gente via que a iluminação pública estava presente ali, e foi evidenciado agora também na nossa palestra do Tenente Coronel, onde ele mostrou que a deficiência com a iluminação ela é preemente e dificulta a ação policial. Aí eu pergunto ao prefeito, sabendo que a partir de março a iluminação pública deverá passar para o município, se Vossa Excelência está já se planejando para encarar de frente o problema, até porque ajudaria bastante as ações para ajudar na segurança do nosso município. Muito obrigado, Arnaldo. Como sempre, você é muito pontual e com perguntas bastante perspicazes e inteligentes. Veja bem, desde que nós assumimos o governo, nós travamos uma batalha grande com a CELP. E você conhece bem a CELP, né? Uma dificuldade enorme que aquela empresa tem em prestar serviço de qualidade a qualquer município, não é Goiânia, patinho feio, não é? E hoje, nos índices de reclamação de serviços públicos, ela só perde para a Compesa. Só perde para a Compesa. E a gente tem ali travado. Quando nós chegamos no município, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer o levantamento do parque de iluminação pública. E, pasmem, esse número eu já passei para vocês na minha prestação de contas de 100 dias de governo. Nós temos aqui mais de 500 postes sem iluminação, apagado. E ali nós fizemos a reivindicação e outra vez eu passo um dado que nos assusta. Até hoje há uma pendência enorme, 300 e poucos postes, né? Que aí nós fizemos novamente, estamos começando a fazer novamente esse trabalho de levantamento, porque a gente não vai receber o parque de qualquer forma. Existem uma série de implicações legais aí, que estão sendo discutidas dentro da AMUP, né, Associação Municipalista de Pernambuco, ou seja, como é que você vai receber um passivo desse com uma série de problemas para que nós, entes públicos, dinheiro nosso público, a gente possa resolver isso, quando na verdade a lei diz que eles têm que entregar em perfeitas condições. Então existe uma discussão aí, um espaço para uma briga judicial muito grande, mas como é que a gente tem se comportado nesse mercado? São duas grandes oportunidades de negócio que a lei, né, coloca para esse mundo privado. Uma delas é a regulamentação dos lixos e a outra é a iluminação pública. Imaginem vocês a quantidade de empresas que tem hoje disputando esse mercado e cada uma chegando com propostas, umas mirabolantes, outras mais realistas.
e a gente não sabe em que se amparar. Os prefeitos estão assim, porque tem proposta desde fazer gestão, né, de apenas manter e a gente fornecer o material, como também de chegar e dizer assim: prefeito, nós iremos assumir a iluminação pública no seu município. Essa é fantástica. E dizem que está acontecendo em alguns lugares do Brasil que nós não tivemos tempo de ir lá ainda, Valdete. Mas, com certeza, assim que eu fizer isso, eu vou chegar a essa igreja casa e dizer assim: mande aqui 2 representantes ou sei lá quantos você achar que deva, para que a gente possa ir lá e ver essa realidade de perto, de empresas que dizem: eu assumo todo o parque de iluminação, dou um cronograma de execução, de transformação da iluminação pública para toda a estrutura ficar em LED, e a prefeitura não vai me pagar nada, ela só vai repassar para mim o que ela recebe da taxa de iluminação pública. Isso seria o sonho, né? Nós mantemos uma cidade 100% LED, completamente iluminada, sem o poder público desembolsar 1 centavo além do que ela recebe de taxa de iluminação pública. Isso seria o ápice da gestão de iluminação pública, porque nós estaríamos atingindo 100% da necessidade de iluminação do município, sem sequer tirar 1 centavo a mais da nossa taxa de iluminação pública. Agora, dizer a você que nós estamos no calcanhar da CELP sempre, né? Principalmente nesse momento tênue de transição de uma lei que nós sabemos que a CELP não tinha condições nenhuma aqui em Pernambuco, é CELP, né, de repassar o parque de iluminação pública como a lei prerroga que seja. E é esse grande espaço jurídico que a gente está discutindo essas questões. A outra coisa é dizer que segurança pública passa por iluminação pública, mas passa também, como foi falado aqui pelo coronel, em desobstruir vias públicas. E a gente tem feito aí nessas 2 últimas semanas um trabalho dentro da feira, de a gente poder desobstruir mais a feira, onde, se eu não me engano, foi o delegado que falou, Diego, que grande parte das ações, inclusive ontem houve um incidente, se não me engano foi antes de ontem, que houve um assalto numa loja aqui de Mildezas, perto da padaria Vitória, no final do expediente, às 6 e pouca da noite, que até tiro houve na rua, né? Então, facilita, quando você desobstrui ali o centro, você facilita a ação da polícia. E é uma das ações que a gente impetrou. Do plano de segurança pública, a gente pode discutir a colocação de câmeras no centro ou nos pontos críticos da nossa cidade. Claro que a gente precisa discutir a segurança nessa amplitude. Agora, dizer que nós estamos envidando esforços dentro das nossas possibilidades, falar para o nosso colega da guarda, que eu me esqueci de falar na minha fala, eu coloquei ali, que uma das coisas que competem para que nós tenhamos uma dificuldade muito grande no desempenho da guarda é o pequeno efetivo que nós temos, né? E a cada mês que passa, a gente vê um colega aí que passou no concurso, mas que é de fora, entregando sua farda porque conseguiu passar no concurso melhor ou porque não tem condições de fazer essa mobilidade para Via Goiânia, prestar serviço e ainda ter um recurso que seja digno para que ele ostente aí suas necessidades primárias. Então, por tudo isso, eu quero dizer, e muito obrigado pela pergunta e pela oportunidade que eu tive de colocar, que a gente está antenado com isso, a gente está discutindo, né, como também há ideias 1000 aí para resolver o problema do lixo, desde usina que recicla até 98% a aterro sanitário, né, como o senhor bem sabe que nós fomos, o nosso lixão ele foi interditado e a gente está colocando na CTR agora. Isso tem um custo para os cofres públicos perto de R$200 mil todo mês. Nós não queríamos isso, porque de como nós recebemos e o que precisávamos investir para transformar de novo em um aterro sanitário, ou a gente coletava ou transformava. A gente foi diversas vezes a SEMAS ali para procurar saber como a gente poderia fazer para receber o ICMS ambiental e começar a investir nele na recuperação do aterro. Não teve como a gente fazer isso, nem fazendo um ataque para que nós pudéssemos receber esse recurso e fazer essa remediação, que foi uma colocação que a gente fez, Bruno, entre vários prefeitos lá. Olha, você faz o seguinte, a gente faz um esforço, coloca o recurso, coloca o lixo na CTR, mas você começa a repassar de imediato o ICMS ambiental, porque a gente paga esse passivo, a CTR, e a diferença a gente investe na recuperação do aterro. Mas
por questões legais, eles não quiseram mexer isso na Assembleia Legislativa, não foi possível e o problema continua. Não continua só em Goiânia, aí eu faço o registro. Cerca de 95% dos municípios brasileiros têm problemas com gestão do lixo, e problemas seríssimos, gravíssimos. Goiânia deu um passo à frente. Hoje coloca na CTR, mas nós temos um custo altíssimo para que isso aconteça. Então, muito obrigado mais uma vez, vereador. E o caminho é por aí, né? A gente trabalhar para que a gente possa dar uma eficiência maior à gestão da iluminação pública, trilhando esses caminhos e conversando em conjunto com os prefeitos, que aí a gente tem mais força para barganhar um serviço de qualidade a um custo bem menor. Vereador, aproveito a oportunidade para agradecer a todos pela atenção. Vereador Eduardo Batista. Bom dia a todos. Quero cumprimentar tudo da mesa em nome do presidente Renato Sandré. A gente aqui não vamos na intenção da pergunta. A gente fez um resumo aqui do que se discutiu e a gente vai deixar aqui umas sugestões e umas cobranças, né? A gente sabe da necessidade da nova criação da companhia de polícia, que é uma coisa que vamos ter que deixar o novo governo assumir para poder acontecer. A criação do núcleo de Ponta de Pedra, mas eu vejo duas situações aqui que foram faladas, que eu acho que é coisas que dá para agora, a partir de janeiro, a gente conseguir isso. O Tenente Coronel Henrique falou da Câmara de Monitoramento. Eu acho que isso é uma coisa que, a partir de janeiro, isso não é uma coisa absurda que o município, com a parceria, a gente já, a partir de janeiro, a gente já pudesse ter pelo menos esse trabalho dessas câmaras de monitoramento. E que o posto de São Lourenço, que a gente sempre tinha como um posto policial e é um posto de apoio, a gente sabe que lá já existe a estrutura física e, diante do que o coronel falou, a dificuldade maior seria viaturas efetivas, mas que pelo menos, coronel, nesse período agora de final de ano e veroneio, que se estende até o carnaval em fevereiro, passasse pelo menos a desempenhar uma função de um posto policial, certo? É isso aqui que a gente pede. Queremos também aqui agradecer a presença de todos, né? Doutor Diego, que explanou seu trabalho aí, está de parabéns. Doutor Salatiel, que a gente já conhece há mais tempo, né? Capitão Machado, que tem feito um trabalho belíssimo. Zé Gerardo, essa pessoa que eu tenho dito a ele que ele não vai sair mais de Goiânia, né? Porque identificou-se tanto com Goiânia que não vai sair mais de Goiânia, né? É o que a gente espera, né? E dizer a nós, vereadores desta casa, que apoiamos o governo que assume no dia 1º de janeiro, a gente vamos ter a obrigação de cobrar e de dar apoio à Polícia Militar, à Polícia Civil, que a gente apoiamos. Aqui a maioria apoiou o governo Paulo Câmara para chegar ao poder. Então temos que nos unir força aqui e, a partir de janeiro, também cobrar para que a Polícia Militar, a Polícia Civil tenha condições de fazer seu trabalho. E, para encerrar, fazer uma pergunta pessoal ao Tenente Coronel Henrique, que já foi comandante aqui da nossa companhia. O senhor substituiu ou veio substituir Capitão Elimar? Porque nos anos de 80, 90, eu já era secretário municipal. O Capitão Elimar me substituiu. Eu saí daqui em novembro, mais ou menos, de 1990, foi quando ele assumiu e ficou até 93, eu acho. A gente era secretário municipal já no tempo, de 89 a 92, e me lembrei de Capitão Elimar. Quando o senhor falou, eu fiquei com a dúvida. O senhor tinha substituído, tinha substituído a pessoa dele ou foi substituir? No mais, muito obrigado e bom dia. Bem, aproveitando a oportunidade do nosso vereador Eduardo, né? Realmente, em Petrolina nós temos uma experiência muito boa, já falei aqui a respeito das câmeras de segurança. Elas foram todas as primeiras 20 câmeras implantadas pelo governo do Estado.
tanto as câmeras como a equipe de monitoramento, que é a empresa terceirizada. Mas, quando eu saí de lá, já estava em processo de ampliação dessas câmeras com a parceria da Prefeitura e da CDL local, a Câmara de Diretores Logistas, o Clube de Diretores Logistas. Então, eu sugiro que ao nosso prefeito, aos vereadores, que, havendo uma mobilização, uma parceria das empresas, né, do comércio, com a Prefeitura, eu creio que era possível instalar pelo menos umas 10 câmeras aqui na área central, onde estão o comércio, os bancos, porque não é um custo tão alto como se imagina que fosse. Inclusive, a gente disponibiliza a companhia para o monitoramento ser na própria companhia, como é em Petrolina. Então, dentro do batalhão, lá em Petrolina, tem uma sala onde as pessoas terceirizadas ficam lá e acompanhando 24 horas por dia, e ao lado está a nossa central telefônica de rádio. Então, na hora que o funcionário percebia uma ocorrência, acionava o sargento que estava do lado, o sargento acionava a viatura e a gente conseguiu reduzir furtos, arrombamentos e roubos da ordem de 50% só no primeiro mês. Então, realmente é um ganho muito grande para a sociedade e para todos. Então, eu creio que se houver um grande esforço conjunto, é possível, pelo menos, dar um início a esse processo de instalação de câmeras, que é muito bom. Quanto ao posto, em São Lourenço já é um posto. Nós temos um policial em São Lourenço, no posto, e a viatura. Em Tejuco-Papo é que nós não temos, por enquanto, nem o ponto de apoio, como eu falei. Mas, a partir do momento que houver a disponibilização de um prédio, vamos ter o nosso ponto de apoio em Tejuco-Papo também. Bom dia a todos. Eu quero fazer a minha pergunta de início ao coronel Eduardo Henrique Sena. Acho que meu parente, que é Olga Sena, estamos juntos. Então, coronel, eu queria saber que medidas estão sendo tomadas pelo governo estadual para que tenhamos um aumento, que foi mais ou menos o que Eduardo falou, do quadro de efetivos nesse município, como também nas melhorias das viaturas e também da própria estrutura física do quartel. Porque a gente sabe que o capitão Machado aqui desenvolve um trabalho além do que se permite o quartel. Porque eu fui um tempo visitá-lo e a gente vê como está deficiente e como é difícil para provocar as ações, como também as integrações de todo mundo, porque para um trabalho desse a gente precisa ter uma integração das secretarias, a gente sabe da prefeitura, do estado, do município, e a gente não vê essa também facilitar essas integrações para a gente ter umas ações mais efetivas. Mas a gente sabe que muito se deve à falta de estrutura física que nós não temos aqui. E também agora agradecer, antes de tudo, porque eu fiz um requerimento pedindo a delegacia de Ponta de Pedra, porque eu vejo que ali a situação de Ponta de Pedra é terrível, e agora a notícia de que vai realmente sair para o ano, né? E também a questão do gambá, que eu tenho falado muito aqui sobre o gambá, que ele fica desprotegido. 5 horas da tarde o pessoal fechando as portas, porque não tem lá um posto policial, e também foi feito um requerimento para que seja contemplado com isso aí. Vereadora Olga, realmente, como eu falei, transformar a companhia em uma companhia independente é muito importante, desde que aumente a quantidade de policiais e aumente a quantidade de viaturas. Se apenas trocar o nome, não vai surtir efeito nenhum. Então, nós tivemos de setembro para cá a substituição das viaturas. Aqui era uma viatura pequena, era uma Palio Weekend, substituímos por uma caminhonete Amarok. Nós tínhamos outro veículo pequeno, que era o Space Fox, trocamos pela Spin, também um carro novo, um carro maior. E as viaturas são novas hoje aqui da cidade e estão surtindo bem melhores do que as anteriores. Com relação ao aumento de efetivo e de viatura, o batalhão hoje não tem condições. Nós estamos
Antigamente o lençol curto, ele descobria o pé ou a cabeça, né? Hoje o nosso lençol curto, ele descobre metade do corpo. Ou você cobre as pernas ou cobre da cintura para cima, não é nem só pé e cabeça. O lençol está tão curto que a gente está nessa situação. Mas a gente só vai poder ter aumento de efetivo e de viaturas, até viaturas. Não adianta me mandarem mais 4 viaturas, que elas vão ficar todas paradas. Porque não tem quem que eu coloque nelas. Então não adianta chegar a viatura nova agora, porque elas vão ficar todas paradas, não tem efetivo. Só se vier junto com as viaturas o efetivo para utilizar as viaturas. Eu creio que com a modificação para a mudança para a companhia independente, com a entrada desses 2.000 novos policiais, é possível sim, havendo uma mobilização do município. E eu quero deixar claro, já há o estudo na Secretaria de Defesa Social, a Secretaria de Defesa Social já está trabalhando nisso, é interesse da Secretaria de Defesa Social fazer essa mudança, mas isso é um processo que não é tão rápido e que muitas variáveis são levadas em consideração. Mas esse estudo já está em andamento, tem toda a aprovação do batalhão, do comandante da Polícia Militar e da SDS. Doutor Diego Pinheiro. Então só vai haver aumento de viatura se houver aumento de efetivo. Essa pergunta aqui vai para o prefeito, cumprimento aqui, Fred Gadelha, e eu quero perguntar, prefeito, que ações já também estão sendo tomadas diante da integração dessas secretarias, principalmente a de ação social, para a retirada dos nossos jovens na rua, porque hoje eu conheço um quadro que não é o que, na verdade, é o que é almejado por Goiânia. Que a gente tinha, assim, na faixa de 1.380 pessoas, assim, de crianças que trabalhavam, assim, no PET, a gente tirava justamente a capacidade, era o PET, que era um trabalho que era desenvolvido, e hoje eu sei que está no sistema maior, diferenciado, mas que a gente desenvolvia um trabalho para 1.380 crianças, tirando das ruas e dando a ele, dentro das salas de aula, ou dentro de um parque, dentro de toda a alimentação, de reforço escolar, toda uma ação voltada para as crianças e também para o pró-jovem, os jovens, que a gente também tinha numa medida de 600 jovens que ia se trabalhado. E hoje eu sei que esse quadro não está nesse patamar. Então a gente sabe também que isso favorece a droga, isso favorece o envolvimento em crimes, porque hoje a gente vê crianças de 12 anos, 13 anos sendo aviãozinhos, quer dizer, que fazem de traficantes mesmo de drogas, de venda de drogas. E isso a gente precisava, se a gente tem umas ações voltadas para isso, com as integrações, porque eu me lembro bem que quando eu estava como secretária, a gente fez a gente chamou delegados, juízes, promotores, e a gente fez uma reunião muito grande para desenvolver uma ação que combinasse com palestra, com tudo isso que a gente desenvolvia para os jovens. Então, que planejamento, o que é que vocês têm a oferecer nesse sentido para nossos jovens e nossas crianças, que até a medida a gente não tem, está meio perdida nessa situação? Me permita discordar, Olga, viu? Uhum. E eu vou colocar algumas ações que tenho certeza que você, como vereador atuante, você tem observado. Tá certo? Primeiro que o PET continua, o Pró-Jovem continua, né? Eu não posso chegar para você aqui e comparar números, né, à época da gestão passada, né, mas dizer para você que hoje o esporte em Goiânia funciona. Funciona. Funciona e muito bem. Nós fizemos, depois de muito tempo parado, os Jogos Estudantis, né, estão aí os campeonatos, todos eles acontecendo e promovendo o jovem e o adolescente, né. Nós temos aí o Proerdes, que nós fizemos em parceria com o governo do estado, que foi o maior sucesso na Mata Norte de Pernambuco, né? Nós conseguimos reunir aqui cerca de 3.000 crianças, pré-adolescentes e adolescentes nos distritos e na sede. Foi algo fenomenal, ficou nos anais da gestão pública de políticas sociais de Goiânia, essa parceria feita com o governo do estado, e é lógico, eu concordo com você. Nós temos que implementar muito mais políticas sociais para incluirmos essa juventude que está fora das políticas que recuperam ou das políticas que evitam, e aí partindo para a política preventiva social.
né? Mas dizer para você também que hoje Goiânia ostenta, graças a Deus, o título de ser a cidade do interior de Pernambuco, proporcional à população que mais qualifica a juventude. Isso em parceria Senai, Prefeitura Municipal de Goiânia, SESI, e outras entidades públicas e outras entidades privadas que eu não me lembro aqui agora, e juntamente com a iniciativa privada para, graças a Deus, conseguir o resultado que nós estamos conseguindo. Então, são várias políticas que estão acontecendo nesse momento e Vossa Excelência é sabedora disso, que estão promovendo a inclusão do nosso povo. Hoje, a Fiat tem números aí para nos mostrar de que, graças a Deus, nós temos ampliado, né, o espaço dos goianenses na ocupação de empregos, de vagas de empregos. Peço desculpa ao senhor prefeito e vou pedir tanto ao prefeito como às vereadoras que a gente fique no foco da segurança, porque senão a gente não vai conseguir produzir, mesmo sabendo que tem uma coisa a ver com a outra, mas o foco principal vamos tentar na segurança para a gente. Tranquilo, presidente, mas eu precisava colocar isso porque a pergunta foi em cima de ações sociais que tragam a juventude. Tanto um lado contra o outro, vamos tentar focar na segurança, para que a gente tenha muito mais objetividade, que ainda tem muitos vereadores e o povo ainda fazer perguntas. E para o final, agradecer ao coronel a disponibilidade que ele colocou da sala, né? Interessante que aí a gente já vê uma sinalização do parceiro do governo do estado, né? Junto lá com o capitão, uma sala para monitoramento de câmeras, e aí a gente provocar depois aqui depois desse movimento da audiência pública, um momento de nós possibilitarmos aí, em parcerias, nós conseguimos aí um mínimo de câmeras possível para poder começar a fazer o monitoramento. Eu me coloco à disposição para isso, né? Inclusive já estava aqui trocando ideias aqui com o Zé Geraldo, na possibilidade de a gente envolver também a iniciativa privada, para que a gente possa ter aí o mínimo de câmeras necessárias aí nos pontos mais críticos, e aí a gente vai precisar da experiência da polícia, coronel, para que a polícia possa nos dizer estatisticamente onde é interessante nós colocarmos câmeras, e aí a gente pensar no mínimo. Eu estava pensando aqui, um multiplexador pequeno, ele envolve aí um sistema de monitoramento de 10 pontos, e já seria uma coisa assim extraordinária, não é? Então, é isso. Muito obrigado, vereadora. Senhor presidente, na verdade, o assunto não sai da segurança, porque a segurança se diz de uma maneira preventiva que a gente precisa trabalhar. E isso é uma medida preventiva. O prefeito está respondendo correto. E a outra pergunta é correta, porque é na questão da prevenção, porque a segurança atual, que a gente precisa realmente reprimir, mas a gente precisa fazer um trabalho voltado à prevenção, que é isso que vai dar uma segurança maior. Quer dizer, o futuro de hoje começa agora, que é essa medida aqui. Então, são trabalhos que são importantíssimos para a questão da segurança futura que nós vamos ter. Então, a pergunta é bem compatível com a questão da segurança. Eu entendo a pergunta da vereadora, eu só acho que a gente tem que focar mais segurança mesmo. Aí a gente está indo lá, buscando lá no fundo, aí vai acabar não mas isso chegando. É a segurança mesmo, porque a gente tem que ter essas medidas agora. O que eu quero dizer, se a gente sair puxando uma coisa a outra, vai chegar em segurança. Mas a gente vai muito longe e vamos focar, aproveitar o pessoal da Civil, da PM, as autoridades, para a gente tentar focar mais. Satisfeita, vereadora? Estou satisfeita. Só focando também a situação que a gente já tinha dito, a delegacia de Ponta Pedra já está criada no Diário Oficial, e a gente espera no ano que vem, com a realização de concurso, poder destinar o efetivo para o funcionamento. Então, era um projeto nosso para esse ano, mas como o efetivo, evidentemente, precisa ser recomposto, isso aí já está sendo providenciado através de concurso público, então logo a realização desse concurso público a gente possa colocar em prática aquilo que já está criado. Foi uma notícia ótima, essa daí eu vou repassar. Porque isso é um requerimento do ano passado, né? Que a gente foi feito, já 2 requerimentos esse ano novamente. E também acho que vamos ver o Gambá agora, né? Procurar resolver aquela situação do Gambá. Isso, até porque, torno a repetir, a gente tem a delegacia especializada de homicídio aqui no município, a delegacia especializada da mulher, a delegacia municipal, Ponta de Pedra agora, né? Que a gente já está criada no Diário Oficial, já publicada, faltando a destinação do efetivo para funcionamento. Pela ordem de inscrição, vereador Bruno Salso. Queria cumprimentar, tentar ser bem objetivo também nas perguntas, para que nossa discussão seja extremamente dinâmica. Cumprimentar o presidente e na pessoa do presidente, cumprimentar os demais membros, o prefeito, enfim, todas as pessoas e autoridades presentes.
eu queria pontuar algumas coisas e tentar pensar junto com vocês para que a gente possa, digamos assim, avançar nesse processo de segurança, que é o que é mais importante. Foi muito falado aqui pelos vereadores a questão do desenvolvimento da cidade de Goiânia, foi pontuado também por diversas autoridades a questão do avanço em relação a alguns pontos, que até me surpreendeu também, mas eu vou mais além. Eu acredito que deveria sim haver um empenho maior, e eu posso ser bem tranquilo em relação ao que eu vou pontuar aqui, na questão do Estado, em fortalecer a nossa segurança. Quando o doutor Diego colocou muito bem, disse que houve um decréscimo muito grande em número de homicídios e tal, mas a gente tem que ir mais além. Porque se não fosse da competência de doutor Diego, de doutor Salustiano, nosso capitão Bruno Machado e demais autoridades, nosso coronel amigo também, das pessoas, digamos assim, que são as mais testas de ferro durante todo esse processo, a nossa cidade, eu vou ser bem sério, estaria à mercê da criminalidade e de uma situação extremamente delicada. Eu queria pontuar aqui, o presidente não pontuou, me permita, presidente, a irmã do presidente foi colocada uma arma na cabeça dela durante 2 horas dentro da sua própria residência, onde foi furtado diversos pertences e ficou à mercê, uma criança pequena, ela está gestante. E assim, não é, eu estou dando como exemplo aqui a irmã do presidente, mas assim, citando que todos nós estamos à mercê da violência de forma extremamente aberta e muito vulnerável. Aí, volto a dizer, se não fosse da competência das pessoas que fazem a Secretaria de Defesa Social do nosso município, ficamos somente à mercê do âmbito estadual, vou ser bem sincero, a gente estava perdido. O coronel colocou bem, estamos renovando a frota de viaturas, beleza, mas eu acho assim, que a gente não deve esperar acontecer para depois agir. A gente tem que agir para que não aconteça. Porque temos que ter um efetivo maior. Não, mas tem que esperar concurso público, tem que esperar o governo do estado ver o que é que pode fazer. Um buraco daquele no APE, aquilo é segurança também, porque o cara fica vulnerável, passa de meia-noite ali para tu ver se não tem uma 12 na cara, para tu ver se o cara não chega lá e te assalta. A questão da CELP aqui é um absurdo, a gente vê diversos pontos de iluminação pública apagados. O coronel colocou muito bem, a iluminação está diretamente relacionada com a questão da segurança. E a culpa é de quem? Da CELP. É um governo, é um ente, digamos assim, particular, é um ente privado. Mas, peraí, a gente vai ficar à mercê disso até quando? Ou a gente se une, ou a gente cria um instrumento de trabalho dos quais façam com que sejam quem for responsável, e eu volto a dizer, o governo do estado tem uma parcela de extrema importância, uma culpa muito grande nesse processo de desenvolvimento na nossa cidade, que não acontece. E friso mais uma vez, se não fosse a competência de doutor Diego, de doutor Salustiano e capitão Bruno Machado e demais autoridades, porque eu cito os três porque são os testes de ferro, não deixando a questão da competência das demais autoridades, que também são extremamente competentes, porque por trás deles, digamos assim, existe esse aparato, essa estrutura também que faz com que isso avance. Se não fosse a competência de vocês, a gente estaria à mercê de muita coisa. Bem colocado pelo doutor Diego quando disse que tinha uma boca de fumo pesada ali no Baldo Rio. Trabalhei naquele PSF Baldo Rio e já fui surpreendido com um tiroteio quando estava fazendo a visita domiciliar. E me escondi atrás do sofá, porque senão ia ser metralhado por bala, por conta das pessoas dos quais estavam fazendo a criminalidade daquela região. E assim, para mim, presidente, isso aí? Aí assim, fico surpreso pelo fato de ter diminuído a criminalidade do nosso município. Senhor prefeito, se puder fortalecer a questão, o nosso amigo colocou muito bem, Adriano Duarte, fortalecer, criar algum instrumento que fortaleça a guarda municipal, seja ela em que sentido for, encosta no menino ali, o menino é bom, o menino tem uma boa vontade muito grande de a gente poder fazer com que isso também avance. E assim, as minhas palavras eram, de forma breve, era já mais ou menos isso. Parabenizar todo o processo que vem sendo feito pela Secretaria de Defesa Social, por todas as pessoas dos quais compete, tentar sensibilizar o prefeito em relação ao fortalecimento da guarda municipal, que é de extrema importância, que seria um elo do qual a gente poderia trabalhar também para reduzir o índice de criminalidade, que venha logo esse projeto das câmaras de segurança para que a gente possa agilizar aqui na Câmara e fazer com que isso realmente aconteça e a gente faça com que esses índices, eles diminuam cada vez mais. Por quê? Porque se a gente não agir logo, colocado também pelo irmão Zé Geraldo aqui, um cara que está extremamente empenhado na questão de visitar as repúblicas, foi bem taxativo quando uma vez a gente fez a reunião, na Fiat ele disse assim: Bruno, se tiver qualquer república que esteja
fazendo bagunça, que esteja fazendo qualquer tipo de violência direta ou indireta, me comunique, que eu vou lá, interdito, e se for possível, demito todos eles. Isso é que é uma atitude arrojada. É dessa forma que se trabalha, Zé Geraldo. E quando a gente faz uma comparação e diz assim, quando você colocou ali, disse assim, Bruno, por mais que a Fiat tenha sido implantada, a gente esperava, digamos assim, um índice de violência bem maior. Foi mais ou menos assim que você colocou. E esse número a gente conseguiu travar. É por sua competência, a competência do Dr. Diego, Dr. Salustiano e todas as pessoas que fazem Secretaria de Defesa Social. E volto a dizer, o governo do Estado está muito omisso na questão da nossa segurança pública, e se não dependesse, se não fosse da competência das pessoas que fazem Secretaria de Defesa Social, estaríamos perdidos. Vai aqui um apelo. Doutor Paulo Câmara está assumindo aí, seja sensível nessa questão, doutor Paulo Câmara, porque a nossa violência, ela vai aumentar, e a gente não pode ficar somente dependendo da competência das pessoas que fazem a Secretaria de Defesa Social. Era somente isso, senhor presidente. Como não houve pergunta, eu passo a palavra à vereadora Amanda Gomes. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar a mesa em nome do Tenente Coronel, o senhor Henrique Sena. Só alguns pontos que eu quero frisar aqui, vou ser breve. Quero parabenizar a Polícia Militar, que mesmo com o efetivo pouco, tem trabalhado na cidade. Quero parabenizar a Polícia Civil, no nome de doutor Salatiel, em nome do doutor Diego. Quero parabenizar o senhor José Geraldo Machado por ter essa preocupação com as ações sociais na nossa cidade, sempre em contrapartida com a Prefeitura do município. Quero saudar também o excelentíssimo prefeito. E quero frisar algumas coisas em relação à iluminação pública. A iluminação pública aqui em Goiânia, ela está com um déficit muito alto, mas temos que dizer que não só é culpa da CELP, prefeito, é culpa da prefeitura também, porque não tem a taxa de iluminação pública. Então, Vossa Excelência tem que cobrar da CELP isso. Mas tem que cobrar mesmo. Vossa Excelência é autoridade, tem que cobrar, tem que ir lá e exigir. Como representante legítimo do nosso município. Tem que fazer essa cobrança. Até porque a Câmara já está cansada de fazer indicações e requerimentos ao governo do Estado pedindo essa iluminação. E nunca recebemos nenhuma resposta, nem do governo do Estado, e me desculpe, e nem do órgão competente, do secretário competente do nosso município. Então, não só é a Rua Direita, como falam tanto aqui na Câmara os vereadores, que a Rua Direita está às escuras, a Rua Direita está às escuras, mas tem as PE que estão às escuras, flecheiras estão às escuras. Então, isso é competência do governo do Estado, que deixa aí a desejar. Em relação ao município, as ruas do nosso município. Em relação às PE, é competência do governo do Estado, que está nos devendo isso, porque isso é obrigação. Eles não estão fazendo favor nenhum para nós, é obrigação. Então, quando a Fiat, o polo farmacoquímico e o polo vidreiro veio para Goiânia, eles sabiam que iam existir esse progresso. A incompetência do ex-prefeito, que não se preparou, não preparou a cidade, ele não estava sem saber do que ia acontecer, até porque o mesmo que desapropriou as terras. Então, vindo o crescimento para a cidade, logicamente a violência irá crescer. Vem as coisas boas, mas as ruins acarretam.
Então devemos pensar quando foi nas desapropriações de terras para vir essas grandes fábricas, tinha que ter o planejamento, e o ex-prefeito não fez isso, porque ele não tinha preocupação nenhuma com a cidade de Goiânia. Em relação ao governo do estado, está esquecendo totalmente Goiânia por conta de brigas partidárias, que eu não concordo com essa política velha, porque Vossa Excelência é do PTB e ele, sendo de outro partido, trava as coisas para a nossa cidade. Então é uma política velha, uma política mesquinha e que só vem a maltratar os goianenses. Eu queria deixar aqui, doutor Diego, registrado para Vossa Excelência, que aconteceu um fato na delegacia, onde o senhor é delegado, que o meu pai, lá na Vila Operária, o pessoal geralmente dá um ponto de referência, o galpão dele, perto do galpão de Mário do Peixe. E ele chegou uma intimação para ele. E a gente não sabia do que era. Aí eu peguei ele, botei no carro e fui para a delegacia. Aí perguntei, eu disse, do que se trata essa intimação? Aí na hora eu tinha chegado de Carpina, que eu tinha levado um rapaz para fazer hemodiálise. Eu estava de sandália havaiana, estava de bermuda, estava com o cabelo assanhado. Geralmente é como eu ando, é normal. Me ver assim arrumada é só em câmara mesmo. Mas se me ver na rua, eu acho que o senhor não chega nem a me reconhecer. Mas quando cheguei lá, fui super maltratada. Quando meu pai perguntou, eu vou ser testemunha de quê? Acredito que a comissária Cristiane, uma loirinha, ela tratou o meu pai como se trata um bicho. Alterou a voz para o meu pai tem 55 anos, é hipertenso, tem problema de coração. Eu apenas olhei para ela e disse, olha, é o seguinte, o meu pai é de idade, você está estressada? Ela veio me bater. Quando ela levantou a mão, ela disse, você está presa. Eu disse, você também. Porque do jeito que você é autoridade, eu também sou. Não me julgue pela aparência. Agora você tem que respeitar os idosos. Se meu pai perguntou do que ele ia ser testemunha, ele tem todo o direito. E ela foi extremamente agressiva. 2 policiais me pegou pelo braço, me sentou na cadeira, mas eu resisti. Porque do mesmo modo que ela é autoridade, eu estou só de passagem, só são 4 anos. Mas no momento, eu sou autoridade. E quando eu disse isso, ela fez, mostra sua identificação. Eu disse agora, puxei do bolso e mostrei. Que eu ando com a minha identificação. Mas assim, é rotineiro na delegacia acontecer quando os cidadãos aqui chegam, cidadãos de bens, e não estou falando de bandidos. Cidadãos de bens, de chegar lá, muitas vezes são maltratados, doutor Diego. Isso é uma coisa que acontece. Eu gostaria que o senhor fosse sensível em relação a isso, quando chegar um cidadão de bem lá, que bandido é para ser tratado como bandido mesmo. Tá entendendo? Então, aconteceu isso, e ela queria entrar com a representação contra mim, isso, aquilo, outro. Você pode entrar, sem problema. Eu não devo nada à justiça, eu ando certa. Você pode entrar com a representação, tranquilo. Agora é registrando o BO contra mim e eu um contra você. Tá entendendo? Só pelo fato do respeito, que é uma coisa que poucos têm. É o respeito, que muitas vezes usam do artifício, do poder, para tratar as pessoas pequenas mal. Então, assim, eu queria que o senhor fosse sensível em relação a conversar com os seus efetivos, assim, para tratar as pessoas de bem, de uma forma mais pacata, porque muitas vezes estão lá desesperados, foram assaltados, isso, aquilo, outro, e são extremamente ignorantes. É só isso mesmo. Obrigada. Presente. Vereadora, o que eu tenho a lhe dizer é que eu não tomei ciência desse fato em relação à senhora. Se tivesse me comunicado, não sei o porquê não foi me comunicado, a senhora mesmo tem uma abertura, a população aqui conhece. Quando eu não estou lá em cima despachando, fico lá embaixo na permanência procurando adiantar
o serviço, até porque o dia todo são pessoas lá procurando para fazer a ocorrência, e quando eu tenho o tempo, quando eu não estou despachando lá em cima, relatando inquérito, estou lá embaixo atendendo pessoalmente a população. Todos os fatos que acontecem em relação a algum abuso que aconteceu dentro da delegacia, toma-se providência, existe a corregedoria, e aqui eu estou aberto para a senhora, se quiser comunicar alguma coisa aqui em off, para conversar comigo, mas assim de antemão para a população, para os vereadores, tenho a dizer que, tendo ciência de um fato, pode me procurar, a população conhece, estou aberto aqui para receber todo mundo. Da nossa parte, e em tempo, eu preocupado com o tempo ali na minha fala inicial, esqueci também, doutor Diego, de reconhecer os seus préstimos e de toda a equipe da Polícia Civil, junto com o doutor Salatiel também. É impressionante, né? Com um pouco efetivo que tem acontecido, que tem, né, sido prestado de serviço da Polícia Civil também em Goiânia. Tem o nosso reconhecimento, viu? Não é fácil, não. Não é fácil. E, Amanda, escutei você muito atentamente, muito carinhosamente. Eu considero muito quando você fala, porque você fala com uma propriedade muito forte. Eu quero dizer a você que isso é uma questão de publicidade. Nós já temos mais de 10 ofícios para a CELP, mais de 20 idas lá, só minha, 3 vezes com Ciarline, que é o presidente maior da CELP. 3 vezes. O problema, ele é crônico. A CELP, ela não consegue prestar esse serviço a nenhum município. Nenhum município que ainda depende dos serviços da CELP. Alguns municípios já fazem o seu trabalho, já internalizaram a gestão da iluminação pública. A exemplo disso, a Prefeitura do Recife. Por quê? Porque é uma prefeitura rica. É uma prefeitura que conseguiu enxergar isso lá atrás, com João Paulo ainda, e fez isso. Não é? Nós estamos num processo de transição de responsabilidade da gestão do parque de iluminação pública. Imagine você se agora a gente entra com ação judicial, justamente nesse momento. Então a gente está esperando o momento certo. Caso não haja resposta, e aí eu me coloco completamente responsável desse processo, porque eu represento o município nesse momento lá, enquanto Poder Executivo, né? Para dizer a ele, olha, se isso não for cumprido da forma que a lei determina, nós entraremos com uma ação contra você. E entraremos mesmo. Agora, uma outra coisa que eu quero dizer, e que o vereador Bruno falou com muita propriedade aqui, a PE62 é uma questão de segurança também, completamente apagada, né? Um processo licitatório que está lá no DR se arrastando, vereador Arnaldo, que o senhor é um homem engenheiro, sabe o que é isso, está se arrastando lá o projeto e não se fez ainda a requalificação da PE62 nem da PE75, e nós temos ofícios e fomos lá mais de 8 vezes no DR, na Secretaria de Infraestrutura do Estado, para resolvermos aquela questão da pista. Tem ofícios que datam de junho do ano passado, de novembro do ano passado, quando aquela cratera ainda era um pequeno buraco que nós desviávamos dele ali na descida do viaduto. Então, nosso papel nós estamos fazendo. De cobrar, de fiscalizar, de ir lá, quantas vezes forem necessárias. Agora, como o senhor bem disse, nós precisamos de uma ação efetiva, como a Amanda também colocou com muita propriedade, uma ação efetiva, né, do governo do Estado, do município, porque a gente precisa do governo do Estado. E eu digo aqui, em audiência pública, todos os canais do município estão abertos para nós dialogarmos com o novo governo, com um governo que possa enxergar Goiânia na magnitude e no tamanho que ela tem hoje para o Estado e para os desafios que se apontam aqui. Tá certo? Só uma observação. Você já era para ter entrado com essa ação contra a CELP, porque já temos o órgão competente, a Compesa. Então, a CELP também, estamos perdidos. Amanda, veja só, concordo com você. Quando a gente entra com ação, a gente tem que ter base. Eu fiz um levantamento que foi colocado aqui, eu fiz um levantamento do Parque de Iluminação quando assumi a prefeitura. E esse parque hoje tem outra realidade. A gente começou de novo a fazer o levantamento para a partir dele a gente entrar com ação. Então agora que a gente, como é que eu posso entrar com ação dizendo tantos postes? Isso, aquilo. Então eu tenho que ter embasamento.
E aí esse trabalho está começando a ser feito novamente, para a gente terminar esse ano ainda, e a gente, havendo necessidade, a gente entrar agora, ou se houver resposta, que acho pouco provável que haja uma resposta efetiva agora da CELP em fazer o que está pendente aqui em Goiânia, que não é só Goiânia, são todos os municípios, como eu disse para você. Ela está devedora com todos os municípios que fazem iluminação pública através da CELP, conforme prerroga a lei até agora. Só frisando, mas os secretários, que são os seus braços direitos, você não pode só centralizar, você tem que deixar os secretários trabalhar, fazer esse papel, que você não pode fazer isso só. Mas eles estão trabalhando, viu? Sim, mas você tem que deixar, você tem que dar mais amplitude nisso, porque você muitas vezes centraliza as coisas. Então você tem que deixar o secretário trabalhar mais, tá entendendo? Até porque eles respondem no Tribunal de Contas, eles respondem que eles também são ordenadores de despesas. Então você tem que deixar, você tem que abrir mais nesse âmbito, para deixar os secretários trabalhar mais, porque você está trabalhando mais do que os secretários. Então, para que secretários? Então, você tem que dar essa competência verdadeira aos secretários e deixar de absorver tudo só para você. Então, por isso que as coisas estão andando mais devagar por conta disso. Porque bota todo mundo para trabalhar e pronto. Se é uma coisa que era para se resolver em 1 ano, vai se resolver em 2. A gente aqui na Câmara fica de mãos atadas porque a gente não tem o poder de executar. A gente só tem o poder de fiscalizar, de legislar e de pedir. Então fica complicado. Mas o secretário pode fazer isso por você. Eu agradeço a observação e dizer que ainda permaneço discordando. Eu delego a todos eles, mas infelizmente nem sempre nós temos a estrutura adequada para respondermos às necessidades sociais. Digo mais uma vez aqui, só para finalizar, que eu não vim fazer esse governo com a equipe toda, com vocês aqui, né? E o sentimento ele é único, inclusive nessa casa, para resolver todos os problemas de Goiânia. Nós entendemos e compreendemos as nossas limitações. Se nós não entendermos e compreendermos isso, nós seremos completamente, toda a vida, frustrados. Então a gente tem que fazer mais com menos. É isso que eu estou tentando fazer junto com o governo. Agora, se existe alguma secretaria que não está respondendo, ou ela não tem a estrutura adequada ainda, porque a gente não tem recurso, ou há uma deficiência de gestão, e a gente está observando, porque no final desse ano a gente já vai fazer alguns ajustes no governo para ter uma resposta melhor. Mas agradeço a sua colocação e acho ela... Vamos dando continuidade pela ordem de inscrição, vereadora Ana Silveira. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Em nome do presidente da casa, o vereador Renato Sandré, gostaria de saudar todos os componentes da mesa, me desculpar pelo atraso e pelas 2 saídas, mas infelizmente eu tinha esse compromisso e precisei. Gostaria de me desculpar primeiramente e dizer que reconheço a questão da violência. Infelizmente, do meu ponto de vista, eu atribuo muito à questão das drogas, esses índices alarmantes. Eu acho que esse desmantelo, que nessa proporção que as drogas, né? Mas também vizinha lá da delegacia regional, eu vi muitas ações, passei um bocado de noites assim acordada. Quando eles estavam em ação, a gente também estava acordado em casa, porque o movimento era grande, né? Continuam nessas ações. E assim, eu não quero fazer perguntas, mas eu só quero lamentar o seguinte, que a ausência da população na casa é o que eu sinto muito nesses momentos de audiência pública. Eu sou vereadora, eu estou no meu 3º mandato. Eu lembro que em 2005, a partir de 2005, o então vereador, ex-vereador Carlos Viegas Júnior, ele sempre fazia esse requerimento, né, esse pedido da questão da companhia independente, e graças a Deus eu estou vendo que está se encaminhando, isso desde 2005 já, né? Lamentávamos a questão da delegacia lá no Gulandi, lá em Ponta de Pedras, e
as ações estão se concretizando, não é? Mas, assim, eu lamento a ausência da população, do comércio. Já ontem tivemos aqui um assalto no comércio, eu tenho escola, e um aluno dizia assim, a minha mãe foi assaltada ontem, no trabalho, foi na saída do trabalho aqui no comércio, e em seguida uma amiga ao lado dizia assim, ontem levaram o carro do meu amigo que estava voltando de viagem do lado da minha casa, eu estava me despedindo dele, e levaram esse carro mais ou menos no mesmo horário. E a população que não está aqui para vir dar seu testemunho? Porque vem reclamar a mim, reclama aos outros 14 colegas aqui, vereadores, mas na hora de vir falar, não está aqui. Eu convidei o presidente de uma associação que pouco antes 2 moradores tinham feito queixas da situação como se encontra a comunidade, e encontrei logo em seguida o presidente da associação e disse a ele, encontrei 2 pessoas de lá da sua comunidade fazendo queixas do que estão passando, e vamos ter uma reunião quarta-feira pela manhã sobre segurança pública aqui em Goiânia, e não estão aqui. E o comércio também, que reclama muito, tem sofrido muito, mas também não está aqui em massa. Eu não estou falando de um morador e de outro, eu estou falando em massa. Eu pensei que essa Câmara hoje tivesse superlotada, eu pensei que fosse encontrar superlotada, não é? Então era isso que eu gostaria de deixar registrado, que as pessoas falam, na hora de agir, que se rouba um celular, não se vai lá, a polícia trabalha em cima de notificações, a gente tem que reconhecer isso, a polícia não adivinha, tem bola de cristal. Eu tenho que dizer o que eu estou sentindo, eu tenho que dizer, notificado, tenho que deixar lá registrado. Então, eu entendo que a polícia faz a sua parte, mas o cidadão tem que fazer a dele. Eu vou dizer que está tudo 100% com a segurança? Não está. Não está. Mas o cidadão também não está se comportando 100% como cidadão, de chegar lá e fazer a notificação, que é um direito que ele tem, para depois dizer, não, eu vim aqui, vocês têm isso registrado, notificado, e não estão fazendo nada. Não é? Então, eu lamento, gostaria de deixar esse registro aqui, não é? Que também um momento muito proveitoso, porque eu não estava o tempo todo, mas assim, as falas que eu consegui acompanhar, não é? Eu já tinha escutado também as mesmas situações no outro momento, como no caso da Companhia Independente, de que eu tenho prédio e o efetivo, infelizmente, não se tem. O que a gente precisa é de homens na rua, não é dentro do quartel. É gente fazendo a segurança lá fora. Agora eles vão, uma parte vai poder estar lá dentro com a questão da segurança através das câmaras, né? Mas assim, a necessidade na rua é grande, é lógico. Então eu gostaria de deixar aqui esse registro, porque eu sinto muito, lamento muito a ausência da população nessas grandes oportunidades de audiência pública. Eu acho que a audiência pública, grandes oportunidades em registrar, em estar aqui presente e dizendo de fato o que se passa e o que se sente. Mas não sei por que essa omissão, no momento dessas pessoas estarem aqui. Obrigada, senhor. É bom que se diga que foram, há mais de mês que a gente está convidando, foi colocado carro de som, os meios de comunicação do município também fizeram os convites, então, por falta de dizer que não sabia, realmente é complicado. Palavra ao vereador André Ferreira. Pergunta que eu vou fazer, senhor presidente, o prefeito, vou esperar o prefeito chegar, vou fazer ao capitão Bruno, que a gente já tivemos conversando a respeito do posto policial de Itajucupapo, que foi transferido para São Lourenço. E conversando com o senhor dizia que se a prefeitura arrumasse a casa e entregasse a casa à polícia, o posto policial que está em São Lourenço, os efetivos vinha para Itajucupapo, porque mesmo com o efetivo que tem, o posto policial era em Itajucupapo. O prefeito está aqui,
Está aqui o coronel de polícia, está aqui o capitão de polícia, que é responsável para resolver essa situação, porque do jeito que está, não pode continuar. Sabemos que com toda a dificuldade de efetivo que a nossa cidade passa, e a gente sabe que isso é real, sabemos que cada um da autoridade que estão aqui tem a boa vontade e tem abraçado essa cidade. A gente quer ouvir do prefeito, quando ele chegar, o que é que ele vai fazer para entregar essa casa para o posto policial estar em Itajucupapo o mais rápido possível. Não pode passar 1 ano, 2 anos sem ter polícia em Itajucupapo. É uma população muito grande. É onde hoje os maiores problemas hoje da delegacia de Goiânia é centralizada no distrito. E às vezes a viatura da Polícia Civil tem que descer para lá. Tenho conversado com o doutor Diego e ele tem mostrado isso. E a gente quer saber, prefeito, a gente quer saber, dado o tempo que Itajucupapo está sem posto policial, um apoio, e a casa, quem paga o aluguel é a prefeitura, para a gente tomar providência mais rápido. Já vai entrar para 2 anos que estamos sem policiamento em Itajucupapo. A viatura vai dar uma ronda, mas tem que ir para Atapuz, tem que ir para Gambá, tem que ir para Carrapicho, e o povo quer uma resposta dessa casa. E quando se fala de alugar a casa, de ter uma casa que dê condições para os efetivos estar no momento depois que almoçar ou cozinhar ou comer dele lá, diz que a prefeitura não resolveu o problema da energia da casa, que as casas estão em péssimas condições, e a gente tem que resolver esse problema aqui hoje. Por quê? Quando eu chego aqui na tribuna da casa e cobro segurança pública, porque é um direito de todo cidadão, não quero saber se deixei ou apoiei Paulo Câmara que ganhou. A política acabou, a eleição acabou, desarmou o palanque, e não vou ter medo, nem vou medir esforço para fazer crítica ao governo do estado, não. Por quê? Votei no grande governador, que Deus tenha num grande lugar, que sonhava em ser presidente desse país, e que a gente torcia e via a força de vontade, mas que votei nele para deputado federal. Minha família sempre o apoiou, e que ele sempre andou em Itajucupapo, e que tem amizade fina com o vice-prefeito e com a minha prima vereadora Paula, que sonhava que se cumprisse as promessas de campanha para o povo de Itajucupapo, que sonhava em ter lá a PE que liga Itajucupapo a Goiânia, e outras promessas que não foi cumprida. Esse é o motivo para não ter apoiado o governo do estado, e não vou deixar de cobrar para o meu lugar segurança pública, não, que a obrigação do estado é trazer para essa cidade segurança pública, porque os maiores investimentos estão nessa cidade. Os maiores investimentos desse país estão nessa cidade. Essa cidade é importantíssima, e segurança pública é responsabilidade do estado, e que ele é omisso mesmo. O estado é omisso com segurança pública para essa cidade. Mas Vossa Excelência, prefeito dessa cidade, tem que com pressa resolver a situação do Itajucupapo, porque o povo não aguenta mais, porque não tinha, mesmo com efetivo pequeno, tinha um posto policial. E quando se fala que não tem policiamento, a culpa está caindo na costa de Vossa Excelência. Vamos lá resolver o problema, vamos entregar o posto policial e dizer: a casa está alugada, tem tudo, para a polícia voltar para lá. Nobre vereador, só lhe esclarecer que, se o senhor conversar com a nossa subprefeita Rita, ela já envidou todos os esforços possíveis e imagináveis. Nós já conseguimos 3 casas, né, mas não querem se mudar. E aí a prefeitura está fazendo o que pode. Você sabe que a oferta de casas lá é uma coisa difícil também, mas a prefeitura está à disposição para a gente resolver isso a qualquer tempo. Agora, a gente tem dialogado com o governo do estado, né, e é lamentável, né, não por força da companhia local de maneira nenhuma, porque pelo capitão já tinha resolvido isso tudo, mas pela falta de efetivo. Quando a gente escuta mesmo agora que no posto policial, que a gente fez uma parceria, governo municipal, iniciativa privada e a polícia militar, para reativar ele, que você sabe que quando nós assumimos o governo municipal, aquele posto de São Lourenço já estava desativado há muito tempo, né? O que é que acontece? Só tem um efetivo lá, ele não pode sair do lugar, né, para fazer ronda. Se vai fazer uma ronda, um sozinho também não pode, que fica muito vulnerável. E vejam, tudo isso calha no mesmo problema de sempre, que é a falta de efetivo. É a falta de efetivo. A gente pode estar com a casa lá amanhã, toda pronta, do jeito que eles quiserem lá, tudo, mas a gente vai incorrer no mesmo problema. A gente precisa fazer uma pressão para que a gente possa ter um efetivo maior, porque
infelizmente, o capitão ele não pode se clonar e nem tampouco sua equipe, não é? E a pessoa não pode estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, o caminho é esse. Agora, que falta apoio do município, não falta. Não falta apoio do município. Eu quero dizer a Vossa Excelência que Rita está lá brigando há muito tempo para que a gente resolva aquela situação, mas não depende só do município. E concordo com o senhor, a gente vai fazer uma cobrança muito mais enfática agora. Eu vou discordar. Aqui, o capitão Machado. Eu vou concluir aqui, presidente, e passo a oportunidade para ele. Você fez a pergunta aos dois, né? Não, mas primeiro eu vou debater aqui com o prefeito, que discordo quando ele diz que está fazendo todo esforço e o efetivo não tem condições de falar que o efetivo está pouco. Antes não tinha e não tirou de Tejucupapo e levou para São Lourenço, e lá trabalha 3 efetivos. Lá trabalha 3 efetivos. Não sou eu que estou dizendo não, vereador. Quem está dizendo é o Estado. Eu estou apenas replicando o que o Estado diz, que não tem efetivo suficiente. A Polícia Militar está aqui para dar a resposta. Porque eu tive com o capitão Zé Machado, e ele por diversas vezes disse a mim que se a casa estiver pronta em Tejucupapo, os efetivos que estão em povoação de São Lourenço, vota para Tejucupapo, porque Tejucupapo hoje vota quase 8 mil eleitores, e uma população que aproximadamente 17 mil pessoas. Na lógica, onde é que vai ficar um posto policial? Na beira da pista de São Lourenço ou em Tejucupapo? Tenha paciência. Boa tarde a todos. Em resposta ao que você colocou, vereador, quando eu assumi aqui em 2012, já existia um clamor em reativar um posto que era de São Lourenço. Foi feito realmente uma parceria público-privada, com o apoio de Itapeçoca e com o apoio da Prefeitura, e a nossa parte do Governo do Estado, nós reativamos, porque além de ser estratégico, por ser justamente na beira da pista, serve de apoio para as ações da Lei Seca e está posicionado antes da chegada de Pontas de Pedra, que dá para a gente fazer um filtro e outras ações de blitz e bloqueios. O efetivo de Tejucupapo, nessa época, tinha uma casa de apoio e fazia as rondas em Atapuz, Gambá e adjacência ali, como permanece com a mesma atribuição. E mesmo que volte até a casa lá, hoje, eles vão continuar com a mesma atribuição, de fazer as mesmas rondas. Incorre justamente na situação que o prefeito tão bem colocou, da deficiência de efetivo. Teremos que levar em consideração realmente o trabalho de Dona Rita, que ela está trabalhando, e junto com o Maxwell, que está lá, está providenciando para agora, acredito que agora no começo de janeiro, a gente tenha novamente o ponto de apoio em Tejucupapo. E eu acho que talvez eu não tenha colocado bem para o senhor a questão do efetivo de São Lourenço. Logo que a gente assumiu, teve uma reunião com algumas lideranças políticas daqui do município e foi colocada a dificuldade de ativarmos aquele posto porque não tínhamos efetivo. Se criou, um representante dos senhores disse que iria, junto ao governo do estado, ver a possibilidade de vir efetivo. Esse efetivo nunca veio. E tudo que foi colocado lá foi enxugado do que a gente já tinha aqui em Goiânia e também Condado e Itaquitinga. A gente tem tentado realmente evitar os esforços para atender melhor a população, mas a gente também tem as nossas limitações. E aí eu repito, Dona Rita está providenciando junto com o Maxwell um planejamento da casa para retornar o apoio lá. Agora, infelizmente, a viatura ainda vai ter o mesmo perímetro de responsabilidade. Para concluir aqui. Seja breve, e só um último esclarecimento. Os 3 que você fala que tem em São Lourenço são os 3 da viatura, mais um que fica tomando conta da... Sai 2? Não sai 2 na viatura? Fica 1? Fica 1, exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte: esses mesmos efetivos, o senhor me disse já no quartel, aí na companhia, se tiver a casa
tudo certinho, os efetivos vêm para Tejucupapo. O senhor me disse por diversas vezes. O que é que eu quero dizer? É muito tempo para se providenciar uma casa, um local, mais de um ano, para esses efetivos vir. O que eu quero dizer é isso, não é culpa de Vossa Excelência, não. Não é culpa do senhor, não. Eu estou dizendo que mesmo Rita empenhada, mesmo o prefeito dizendo que está providenciando, vai passar o resto do mandato providenciando uma casa, porque o povo de Goiânia, para alugar uma casa para uma empresa, é a coisa mais rápida do mundo. Excelência, só uma parte, Excelência. Desde que nós assumimos, que quando eu assumi o governo, o capitão me procurou dizendo que a estrutura que tinha lá era inadequada. A gente arrumou uma nova casa com a anuência da polícia. A gente não faz nada sem ser em parceria, não. Você ouviu o capitão falar, Rita estava com a polícia e procurou uma casa, que é a atual casa, que eles aprovaram. E está lá a casa. Excelência, a bem da verdade, Excelência, o senhor há de convir que esta casa existe desde que nós temos governo. E o capitão colocou muito claramente aqui que não é uma casa que vai resolver, não. Porque se a casa estivesse lá linda e maravilhosa, ainda iria continuar com o sistema do jeito que está. Por quê? Porque não se tem efetivo, se faz segurança com gente, não é com casa só, não. A casa está lá, deficitária ou não, é um ponto de apoio. Deficitária ou não, foi escolhida em parceria. Não foi o governo que chegou e disse, toma essa casa e acabou-se, não. Entendeu? E a gente paga o aluguel da casa. Agora, a manutenção da casa, Excelência, deixa eu dizer para o senhor, é quem está lá dentro. É quem está lá dentro que tem que cobrar de quem aluga as providências necessárias se houver deficiência de estrutura. E se não houver, é de responsabilidade de quem está ocupando mantê-la. Agora o aluguel a gente paga porque a gente entende que é parceiro, porque a gente entende que segurança tem que ser feita dessa forma, porque a gente vê a dificuldade do outro lado também. Não é? Agora, o senhor tem toda a razão quando o senhor diz, temos que resolver. Aí eu concordo e a gente vai para todo canto reivindicando com essa veemência que você tem, que eu acho muito louvável, né? Com essa garra que você tem, a gente tem que resolver. Agora, o que a gente não pode é colocar a culpa numa coisa que não existe. Nós não estamos colocando culpa nem já foi respondido, vereador. Vamos lá, né? A gente está aqui dizendo, se a prefeitura paga uma casa e ela está fechada, que não tem condições, a casa está alugada e mantém fechada. Os efetivos não vão para lá. E o povo quer uma resposta. Eu, como sou da terra, vou sempre defender Tejucupapo, vou sempre defender Goiânia. Eu quero dizer o seguinte, se entregar a casa que está lá e for procurar outra casa, vai encontrar. Agora, como vereador, eu não posso estar saindo de casa em casa, porque vão dizer que essa atribuição não cabe a mim. Cabe à prefeitura arrumar a casa, entregar, e os efetivos, mesmo com toda a dificuldade, o capitão Bruno disse que os efetivos vêm para Tejucupapo. O que eu quero dizer é isso, que a culpa cai nos vereadores e no prefeito. Se ele, o prefeito, acha que daqui para 2015 ou 2016 vai arrumar a casa, eu vou parabenizar ele e vou dizer a ele que o trabalho está muito bom. Está finalizando, porque a gente não aluga a casa como aluga pessoa física. Eu vou ali, gostei da casa, já faço o contrato, já assino. Existe todo um processo que dá mais ou menos uns 15 a 30 dias para alugar uma casa. A casa já existe lá. O pessoal já foi lá, já olhou. Não, estou falando dessa agora não, Excelência. Eu escutei o senhor muito atento. Tá certo? A casa já existe lá, já foi escolhida novamente, está em processo de finalização para que vá para lá. Não se preocupe não, porque essa preocupação que o senhor tem, eu também tenho. E eu durmo com ela. Porque do mesmo jeito que o senhor ama Tejucupapo, eu também amo. Tejucupapo é um pedaço importantíssimo de Goiânia, né? Ali foi onde nós travamos várias batalhas, onde as mulheres mostraram para que vieram. E a história de Goiânia, ela se consolida ali. Pronto. Agora, nós estamos à disposição para resolver isso a qualquer tempo. Tá certo? E tenho certeza que posso contar com Vossa Excelência, não só com Vossa Excelência, como com Paula, com Ramilson, que fazem parte de lá, e com todos os demais vereadores que compõem aqui a casa, viu? Pode contar com a gente.